sejam bem-vindos a mais um podcast Apaga a Luz. Aqui quem fala é a Débora. Já faz um tempinho que eu não apareci, mas oi pra vocês, espero que todo mundo esteja bem. E esse podcast é um podcast muito especial e que a gente vai falar de uma temática também muito delicada, que é sobre o Maio Laranja. E o Maio Laranja fala sobre o combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes no nosso país. E eu tô aqui com uma convidada muito incrível, de verdade. Amo ela, foi minha líder da mocidade, ela. Acho que da maioria dos jovens daqui da nossa igreja. É uma pessoa que já tem 25 anos de El Betel, meu que fundou a igreja. Ela é formada em pedagogia e agora está concluindo assistência social, né? Serviço social. E durante 10 anos ela foi líder dos jovens, também já trabalhou com criança. E se você ainda não sabe quem é essa pessoa, eu vou lhe dizer o nome. O nome dela é Linda. Seja bem-vinda, irmã Linda, ao nosso podcast. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui. Que esse dia seja um dia iluminado por Deus, para que a gente possa ser instrumento de Deus para esclarecer a vida de pais, de crianças, né? Que o Senhor possa nos ajudar hoje, que o Senhor possa nos orientar e que Deus possa agir de sobremaneira nessa tarde. Queria agradecer o Henrique também, que está aqui nos ajudando, esse jovem que nos apoia, o Guilherme, que também está na frente. Deus abençoe todo esse povo que está sendo usado como instrumento de Deus aqui na casa do Senhor. Amém. Antes da gente dar início falando, né, um pouco mais da temática, eu vou ler aqui alguns dados que eu peguei, que são dados da Unicef e também do Ministério, né, da Família do nosso país. De acordo com a Unicef, de 2017 a 2020, cerca de 180 mil crianças sofreram violência sexual, o que dá uma média de 45 mil crianças por ano. Segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nos 5 meses de 2022 já foram registrados 4.486 denúncias de violações de direitos humanos contra essa população e cerca de 18,6% estão ligados a situações de violência sexual. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no nosso país e há dados que sugerem que somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados às autoridades. Ou seja, estes números, na verdade, são muito maiores. Esses dados aqui são bem assustadores, na verdade, me assustam muito. E se você tiver prestado atenção no que eu li aqui, tem o nome de violência sexual e de também, como é que eu posso dizer, de exploração. Então, já que o Maio Laranja é contra o abuso e a exploração, que fazem parte da violência, né, quando a gente vai estudar, violência sexual se enquadra, a gente vai ter a separação entre abuso e exploração. Eu gostaria de começar perguntando para a gente já ir entendendo melhor a diferença. Qual a diferença do abuso para a exploração sexual? Só um pouquinho antes, Débora, eu queria só falar sobre o Maio Laranja, né? Que Sim. É uma curiosidade sobre o Maio Laranja, que infelizmente isso é uma coisa que nos choca, que move o nosso coração. Mas essa data ocorreu no dia 18 de maio, em 1973, por conta de uma criança que foi abusada sexualmente, uma menina de 8 anos na cidade do Espírito Santo. Ela foi entregar um envelope que a sua mãe mandou para ela ir para uma casa, e nessa casa ela foi violentada assustadoramente, sexualmente, e essa criança foi a óbito. E, infelizmente, nenhum dos abusadores eles foram condenados, foram impunes, porque as famílias eram famílias abastardas lá do Espírito Santo, e por isso esse movimento começou, o Maio Laranja, em protesto à morte dessa criança. Sim. E a diferença que a gente viu, né, buscou nas literaturas, quanto ao abuso sexual infantil, a diferença é que o abuso sexual infantil acontece dentro ou fora do lar, havendo contato físico ou não, né? Porque às vezes a criança é abusada,
mas com palavras, o homem ou a mulher só se expõe para a criança, é um abuso. Mas quando você fala de exploração infantil, está relacionada quando essas pessoas, esses adultos, eles utilizam meios financeiros para obtenção de lucros na exploração infantil e do adolescente. Isso acontece no turismo sexual, no tráfico, na pornografia. Muitas pessoas ligadas à política estão infiltradas, muitas pessoas de renome que a gente não sabe. Eu vi depoimentos de deputados que muitas pessoas da lei ali estão infiltradas nesse negócio, nessa porcaria, né? Que fazem tanto mal às crianças. E é interessante a gente falar da questão desse tipo de abuso, porque as pessoas acham que abuso sexual é só ligado ao ato, né? De realmente a pessoa praticar o ato contra a criança ou contra o adolescente, ou qualquer outra pessoa em situação de vulnerabilidade, uma mulher, um idoso, uma pessoa deficiente, o que for. Só que quando a gente vai ver isso daí realmente na literatura, a gente vê que o abuso pode ser um adulto expondo situações eróticas para a criança, e isso é uma forma de abuso. A questão de realmente de estimular a criança também a se tocar na frente do adulto, isso também é uma situação de abuso sexual, né? A questão de tocar, mesmo que não tenha a prática do ato sexual, mas a questão de você, da criança sofrer aquele toque ali invasivo nas partes íntimas, isso também é uma forma de abuso. Isso. E por ignorância de muitos pais, eles expõem muito, eu já vi acontecer aqui na igreja, crianças deturpadas nessa área, que para chegar à maturidade nesse assunto fica difícil, porque os pais expunham muito as crianças a cenas de sexo. Olha ali, meu filho, assista ali para você aprender a ser macho. Então, isso causou vários transtornos durante a infância e a adolescência desse menino. Né? Porque ele foi exposto pelo próprio pai. O pai queria ensinar ele a ser homem, mas a criança, ela tem a inocência dela. Os pais devem, ao máximo, guardar a inocência da sua criança, né? Que seja uma força, que seja uma luta dos pais para guardar a inocência das crianças. Sim. Isso que a Sarah falou é muito importante, porque hoje em dia, se você for olhar, até a gente que já é maior, já tem mais entendimento, a gente é bombardeado constantemente. Não só em filmes que tem cenas explícitas, mas em músicas também. Às vezes as pessoas não vigiam, não prestam atenção na música que está ali escutando e que permite também a criança escutar, né? Hoje em dia a gente vê muito, não só o funk, mas músicas de todo jeito. Forró, funk, um pop, não sei o que, tudo hoje em dia tem uma conotação sexual. E isso, querendo ou não, também eu acho que já deve estimular, a cara deve saber melhor do que eu, mas acho que já estimula a criança até aquela curiosidade a saber. Olha, é tão grave que às vezes os pais não têm conhecimento. Eu vejo pais na igreja que estão ali falando de sexualidade com a sua esposa. Ah, minha esposa, e agarra a esposa e dá aquelas... Claro que tudo a gente pode dar um beijo no esposo. Eu vou dizer pela minha família, eu nunca me expus nada do meu relacionamento sexual com os meus filhos, nunca. E tem pais que falam isso, a criança está ali na sala e ele começa a falar, eu vou te pegar, eu vou te não sei o quê. E a criança cresce com aquilo ali. A criança cedo, ela está ligada a querer beijar, a querer repetir o que ela vivenciou. Então é necessário a gente ter cuidado no que a gente fala, no que a criança vê, porque a criança ela vai imitar, né? Ela segue o exemplo. Não adianta você falar se você não dá o exemplo. Então, muitos jovens hoje são expostos à sexualidade cedo, de querer namorar, de curiosidade com essas coisas, porque foram expostos pelos pais, pela ignorância dos pais. Então, preservem, como eu vou repetir várias vezes, preservem a inocência da criança. Ela não precisa estar vendo que o marido, para ser macho, vai pegar a mulher, né? Não precisa dessas conversas, ele não precisa disso. Você precisa ter momentos sadios com a sua criança, de falar de Deus, de bondade, de brincar com a sua criança. Vá brincar com a sua criança, gaste tempo com a sua criança, brincando, ensinando. Sim. Uma coisa interessante que a Sarah falou
é que a questão da criança repetir o que ela vivenciou. E isso a gente também pode ver na questão dos dados estatísticos. Crianças que sofreram abuso sexual, né, ou sofreram algum tipo de exploração, crianças e adolescentes, quando não tratados, eles têm a tendência a repetir o que praticaram contra eles, ou ainda na fase também de criança, de adolescente, ou então na fase adulta, ou seja, ele se torna um potencial abusador, um outro abusador na nossa sociedade. Certamente. E é em todos os âmbitos da criança. Exemplo bem claro, eu fui uma criança que fui criada com os meus tios e uma prima minha. Eu não tive carinho e essa minha prima, que era mais velha que eu, uns 6 anos, ela passava por muito tempo me maltratando, fazia as brincadeiras chatas de me trancar dentro de coisas escuras. Quando eu chegava na minha casa, tudo eu fazia com a minha irmã. Eu era muito mal, mas é porque eu reproduzia tudo o que acontecia comigo. Então, não pense, tudo que você fala, a criança está ali como um computadorzinho, gravando, e aquilo ali vai fazer um mal para ela lá na frente, né? Se ela... Infelizmente, os dados mostram que o homossexualismo, o lesbianismo, ele vem por conta de... Tá muito ligado, né? Muito ligado a que eles sofreram, né, essa violência de um tio, de um homem, de um pai. E isso que a Sarah falou, a gente pode ver também que tem dados estatísticos que comprovam, quem quiser pesquisar depois. Vale ressaltar que não são todos os casos, mas quando a pessoa sofre esse tipo de abuso, geralmente são por pessoas do sexo oposto. Então, quando essa criança, esse adolescente tem uma idade mais avançada, começa a ter a aversão do sexo oposto. Então ela prefere se relacionar com alguém do mesmo sexo, do mesmo gênero, porque ela entende que aquela pessoa não vai machucar ela, né? E como a senhora falou muito dentro da igreja, né? Citou até exemplos de pessoas dentro da igreja. A igreja tem um papel importante contra o abuso, contra a exploração. A igreja tem sim. E já que a gente falou de tantas mazelas, né? Eu tenho que falar, nem que eu repita depois, mas eu dizer para quem está ouvindo que o sangue de Jesus ele tem poder de sarar todas as feridas provocadas durante a infância. Se você clamar o sangue de Jesus, se você buscar a Deus com todas as suas forças, né, como está ali na Bíblia, se você buscar os ensinamentos de Deus, ele vai lhe direcionar em todo o tempo a você lidar melhor com essa situação, a superar que você seja curado. Em 1 João 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, aqui está dizendo que Deus nos amou. O papel da igreja é amar. E quando Deus ele entregou o seu Filho, ele está provando. É uma ação que ele está tendo para provar esse amor. E qual a ação que a igreja está fazendo hoje para provar que ama essas pessoas que foram abusadas, né? A igreja tem um papel importantíssimo. Eu estava conversando... A Débora já tinha lembrado, mas eu fui lembrar... Hoje ou foi ontem? Foi ontem. Ontem à noite que a gente conversando e a gente lembrou que durante a mocidade em que a gente trabalhava, a gente foi visitar um abrigo, não foi, Débora? Acho que foi em 2018, 2019. Foi antes da pandemia que a gente foi. E assim, é um papel que a igreja faz, contribuindo na vida dessas crianças, a Débora vai já falar. Esse podcast também é uma ação da igreja em esclarecer pessoas que podem estar passando por essas lutas, né? Conscientização. E nós vamos chegar de pouquinho em pouquinho, a gente vai cumprindo. A igreja tem um papel importantíssimo de atuar, né? Débora, fala sobre o que tu passou, tu vivenciou quando a gente foi para aquele abrigo com aquelas crianças que eram abusadas sexualmente, né? Bom, a experiência da gente ter ido pro orfanato foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, de verdade, me marcou muito. Foram eu, a irmã Lina e outras meninas que fazem parte ainda da mocidade. Esse orfanato, ele acolhe meninas que foram abusadas sexualmente e que, porventura,
não tivesse algum familiar que pudesse tomar de conta, realmente não tivesse ninguém para tomar de conta, elas são tiradas da família e são levadas para esse orfanato, esse lar. E a gente, das vezes que a gente foi, a primeira vez que a gente fez um café da manhã com elas, não foi? E a gente teve um momento de louvor e palavra com elas. E antes da palavra, agora eu não lembro quem foi que cantou, mas cantaram Aos Olhos do Pai, do Diante do Trono Infantil, que acho que todo mundo conhece. E as meninas, a gente estava ao redor das meninas e elas estavam sentadas prestando atenção. E eu nunca vou me esquecer. Teve uma criança, uma menina, acho que ela devia ter uns 9 anos. Ela estava sentada e quando começou a cantar essa música, essa criança chorava muito. Essa menina chorava muito mesmo. Meu Deus, eu nunca vou esquecer do choro dela. Era um choro assim como se realmente ela estivesse sentindo dor. E é muito forte assim a gente pensar que, poxa, será que em algum outro momento alguém da igreja, né, foi levar as boas novas, foi apresentar o amor de Jesus, que Deus ama assim aquelas meninas? Porque uma das coisas que a gente sabe é que pessoas que sofrem esse tipo de violência sexual, seja o abuso ou a exploração, elas também criam aversão a Deus, porque elas entendem que Deus é esse que não me protegeu, que Deus é esse que é amor, mas ele não me ama e permita que eu viva isso que eu passei. Então, assim, é de extrema importância. Eu acho que até em Tiago, agora eu não me lembro, mas não sei se é o capítulo 3, é 4 de Tiago, que fala que a religião, nós não temos religião, mas a religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Então, assim, nós como igreja, não só a instituição, mas como indivíduo também, que está dentro da igreja, que nós também somos igreja, o que é que a gente está fazendo por essas meninas? Não só meninas, mas também o número de meninos que são abusados é gigantesco. Que são meninos que um dia podem se tornar possíveis abusadores também. E me tocou muito. De verdade, foram experiências assim que a gente viveu que como cristã, mudou a minha forma de pensar. Eu queria ressaltar que nós chegamos lá através da missionária Jordânia, porque ela já ela já fez algumas visitas lá, né? Ou seja, a igreja se move, né? Ela não precisou de estar mostrando para ninguém que ela ia lá. Ela, como igreja, foi lá. Ela me contou e disse, eu também quero ir, vou levar os jovens. E aquelas crianças ali, elas puderam sentir o amor. Elas puderam conhecer um pouco de Deus. Do louvor, né? O louvor liberta, o louvor quebra cadeias. O louvor é uma arma de Deus para a nossa vida. Se nós bem soubéssemos, a gente não murmurava, a gente só cantava. Então, aquelas crianças... Eu também me lembro muito que a gente fez umas oficinas. Foi a oficina de canto, de beleza, a lojinha, em que as crianças recebiam dinheiro fictício, elas iam lá na lojinha e compravam o que elas queriam, né? Escolhiam as roupas, escolhiam... E foi muito legal. Depois elas ficavam compartilhando uma com a outra o que elas conquistaram na lojinha, né? A gente pintou as unhas, fez penteado. Lavamos os cabelos de todas. Sim. Então ali elas puderam, elas falaram de amor, elas falaram de Deus, mas elas provaram o amor ali, né? Do cuidado. Mostrou. Pena que ficou só em uma vez, né? Duas vezes. Mas que eu estava dizendo para a Débora, esse encontro foi para que a gente avance nessa obra. As pessoas estão precisando ainda mais, né? Porque muitas crianças foram abusadas nessa pandemia. Sim. Os dados estatísticos aumentaram mais ainda e dói muito o coração. E o que a igreja faz, né? Onde a igreja põe a planta do pé, né? A igreja faz a diferença. A igreja mostra o amor, né? Mostra o amor de Deus. E foi muito impactante. E a igreja tem um papel de acolher essas famílias, né? Quando acontece o abuso aqui na igreja, né? Nós temos que acolher as famílias. Para isso existe o nosso pastor Valtinho. Ele não é muito de gabinete. Quem conhece ele não é de sentar num gabinete, numa sala. Mas se você chegar cedo... A hora que você chegar... Chegue cedo no culto... Diga para ele, pastor, aconteceu isso, que ele tem é rápida a palavra dele, mas é uma palavra profunda. E ele também vai fazer uma oração pela sua vida. Também nós temos 2 departamentos
O departamento infantil, que é com a irmã Ediane e o irmão Adriano, e o departamento da família, que é com o irmão César e a Alexandra, que estão à frente. Então, assim, o papel da igreja realmente é cuidar dessas pessoas. A gente vê que é cuidar. A gente aqui na nossa igreja, né, na Betel, tem o departamento da família, que inclusive a gente também tem o Pais para Toda a Vida, que é um curso, né, que é feito dos pais e depois tem a participação também dos filhos. Eu fiz chegar a fazer já com a minha família. Então, assim, dentro da igreja a gente tem algumas válvulas de escape, a gente tem, como é que eu posso dizer, portos seguros onde se você souber de um problema ou tiver presenciado, né, em algum momento da sua vida, você pode chegar para conversar, chegar para se aconselhar, buscar ajuda, buscar uma cura, porque é isso que a igreja é. A igreja é um local onde há libertação, a cura, a restauração de vidas. E uma coisa que eu acho que é uma dúvida assim da maioria das pessoas é como é que eu percebo que tem uma criança ou um adolescente que pode estar sendo abusado, pode estar passando por uma situação de exploração sexual. Antes de eu falar isso, eu preciso falar de uma palavra-chave para as pessoas dentro da igreja, para os irmãos dentro da igreja, e os profissionais que trabalham nessa área, psicólogo, assistente social, né? Professores. Exige várias profissões, né? É o sigilo, porque ali a pessoa já está constrangida, já aconteceu, já está doída, já está ferida, né? Então, o sigilo é fundamental, que a gente, vou contar para essa irmã, para a irmã orar. Não, irmão, morreu ali, a gente ora e a gente abençoa aquele que tem fé, né? A gente faz uma oração de fé e crê que aquela família vai ser restaurada, e você não precisa mais contar para nenhum irmão. Você vai ajudar aquela família. Se ele lhe buscou, você vai ficar ali e ficar somente com aquela família, né? E não passar isso. Sim, repassar, né? O sigilo total. Por mais que seja sua melhor amiga, você jamais vai contar. É um sigilo. Porque já basta o abuso que a família sofreu, que a criança sofreu. Então vai ser um duplo abuso, né? Sim. Sinais de que as crianças foram abusadas, né? O pai e a mãe que está junto, próximo à criança, ela percebe reações diferentes, né? Uma das coisas é a redução do interesse em atividades habituais. A criança não faz mais aquela atividade que ela gosta, ela está ali, fica no canto sozinha, né? Vá por vários dias, não, tem alguma coisa errada. Aí também ela já conquistou algumas habilidades, né? Ela já adquiriu algumas habilidades. A criança, a cada ano, ela adquire habilidade e, de repente, a menina que já fazia xixi, né, sozinha, controlava os esfínteres, não está mais controlando. A menina está fazendo xixi de novo. O que foi que aconteceu? É outra reação que você tem que ficar atento. Dificuldade de concentração. Certo que a maioria das crianças tem, mas você sabe o comportamento da sua criança, como era e como está hoje, né? Transtorno do sono. A criança não está mais dormindo tranquilamente, não tem mais aquele sono sossegado. Comportamento sexual inadequado. Já é natural da criança. Sim. Ela se tocar, né? Se tocar, você não vai permitir, você vai com cuidado dizer, não, filhinho, isso aí não é para tocar, isso aí é para ser lavado, é para ser escondido na calcinha, a cuequinha, não é para ficar molegando, pegando, você vai ensinar ali direitinho. Mas quando a gente vê um comportamento diferente, ele tá diferente, tá se tocando diferente, aí você também vai perceber. Isso que a senhora falou acho que é o principal meio de como você perceber um abuso sexual. Eu lembro que quando a gente foi no orfanato, acho que foi pela segunda vez, todas as crianças estavam brincando, e eu não sei se a senhora lembra, tinha uma criança deitada num colchão dentro de uma sala, e ela tava com a mãozinha dentro do short dela, se tocando. E a gente dizia, Fulana, vem brincar com a gente, e ela balançava o dedinho e continuava com a mão dentro da calcinha dela, dentro do shortzinho. Débora, mas aquela criança ali tá dentro do orfanato, não importa, pode ser uma criança que tá dentro de casa, uma criança que às vezes está na escolinha da igreja, uma criança que tá dentro da sala de aula, ela não tem consciência de que aquilo dali não é para acontecer. Vai lhe casar mais. Inclusive,
Tem uma psicóloga que eu sigo, que é a Leiliane Rocha. Ela tem muitos seguidores, tem quase 1 milhão de seguidores. Ela é especialista em sexualidade. E a área que ela mais trabalha é essa questão da psicologia infantil voltada para a sexualidade. Ela realmente fala abertamente no Instagram dela sinais. E ela diz: durante a infância é normal a criança às vezes se tocar. Por quê? Porque ela está descobrindo o corpo dela. É algo que ela não tinha consciência e ela passa a ter consciência. Mas a partir do momento em que, por exemplo, há um toque constante, ela fica se estimulando, né? Que tem uma masturbação ali constante e ela não consegue parar, você já tem que observar, tá? Por que que isso está acontecendo? Ela foi estimular a fazer isso, ela viu alguém fazendo, alguém fez isso nela, porque a criança não tem. Aquele artigo que eu mandei para a senhora, a criança ela não tem, a criança adolescente não tem consciência. Tem a inocência, né? Não tem a consciência. Isso, eles têm a consciência, mas a inocência deles ainda tá ali, de que aquele ato ali não era para estar acontecendo. Apesar que a gente sabe que durante o sexo libera uma série de hormônios, coisas que, né, levam ao prazer, a coisa de felicidade, e eles não entendem que a forma como eles estão alcançando, por exemplo, uma forma de prazer, de felicidade, é totalmente errada, de que veio de um canto que não era para ter acontecido, veio de um abuso, de um estímulo que não era para ter acontecido. E isso também, dentro da igreja, acho que também entra a questão da educação sexual, que os pais não conversam com os filhos. Que inclusive, eu, assim, né, trabalhando com adolescente, eu também sou tia do Kids, e também trabalho com os adolescentes do teens. A gente vê que os pais não conversam com os filhos sobre isso. Não é questão de dizer como o sexo ocorre e tal, e tudo, mas é questão de realmente sentar, olha, essas áreas aqui do seu corpo ninguém pode tocar. Não pode tocar de forma, né? Aqui só é para você lavar, como a senhora disse, aqui não é para fazer outra coisa e tal. Então, assim, acontece que acho que as crianças em si também não são ensinadas, instruídas de certa forma. Eu queria também dar assim, acalmar o seu coração, pai e mãe que está escutando, porque você vê isso também às vezes nem é. Exatamente. Você está pensando. Então, calma, não vai agir de uma forma impulsiva, porque você vai piorar a situação. Então, Isso. Respira, pensa, e você tem que perguntar à criança: por que você está fazendo isso? Né? Às vezes ela viu na televisão que alguém, né? Ou então foi uma coisa natural. Não, são vários sinais, não é só uma coisa. Isso. Né? Então, calma, você tem que perguntar: por que você está fazendo isso? Com calma. Porque se você vai chegar com ignorância com a criança, ela não vai contar a verdade, ela vai se sentir constrangida. Primeiro você conversa. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Alguém lhe ensinou? Então, são algumas perguntas que a gente, com calma, vai tratando a criança. Né? Porque pode ser que você esteja vendo um desses sinais e não esteja acontecendo nada. E você vai estimular. Isso, a criança vai ficar... vai ficar curiosa. Então, pergunte antes o que é que está acontecendo. Observe se vai acontecer de novo. E como evitar o abuso, né? Acho que essa é a pergunta que todo mundo fica na cabeça. Como que eu consigo evitar isso para não acontecer com meu filho, com meu sobrinho, primo, o que for? Assim, graças ao Senhor, né? Deus, meus filhos foram criados aqui dentro da casa de Deus. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi orar. Porque o mundo jaz do maligno, né? Que o mundo, no final dos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos, eles seriam arrogantes, eles seriam sem afeição. Então é assim mesmo, eles não têm afeição, né? O mundo tá exposto ao inimigo e eles estão ao redor. Eu acho que uma grande arma para a família é a oração. Uma oração. Você sempre está em constante oração. A palavra nos ensina a estar em constante oração. A segunda, que eu acho muito importante, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Lê aí. Diz assim:
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo foi um jovem que foi instruído, né? Isso aí, Paulo falando a Timóteo que ele foi instruído desde criança. Então, ele ele ia estar ali naqueles retos caminhos. A criança está com 8 anos, ela já sabe discernir do certo e do errado. Se ela vê, ela está instruída ali na palavra, ela vai fugir daquilo ali. Não, isso aqui não está certo. Eu sempre ensinei, né, para os meus filhos, a gente deve ensinar. Não porei coisas más diante dos seus olhos. Você pensa que é uma besteira, um filme que você está assistindo, mas é um filme que tem muita violência, é um filme que é inadequado para a idade. Então, a gente tem que instruir, como Timóteo foi instruído pela sua mãe. Aí tem outro que eu acho assim, esse é o mais básico de todos. Lê aí, Deuteronômio 6, 7, 8 e 9. Eu vou ler aqui a partir do 6, que é... E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus ossos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso se chama amor. Isso se chama renúncia. De você ter essa dedicação de ensinar toda hora aos seus filhos. É incansável, é um trabalho árduo e incansável. De você vendo, você está ensinando o seu filho, você tem que, para você ensinar, quando você ensina, você está conhecendo aquela criança. Infelizmente, hoje eu vejo os pais que não conhecem os filhos, porque eles estão dados aos trabalhos, é o pai e a mãe trabalhando, terceirizando aquilo que o Senhor mandou o pai e a mãe fazer, né? Ensinar os nossos filhos. Não nos cansemos de ensinar, porque esse ensino, com certeza, certamente, ele fará no coração dessas crianças, e elas vão se desviar do mal, elas vão ser adolescentes que vão se desviar. Quando o coleguinha falar A, B, C ou D, ele vai dizer a palavra de Deus. Deus, ou através da palavra, eu conheço um Deus que me quer santo, que me quer puro, que me quer limpo. E eu já vi, não quero expor ninguém, mas eu soube de uma criança que ela estava sendo tocada. Na hora que ela ia comprar o pão, pedia para um meninozinho de acho que uns 13 anos ficar olhando a filha dela. Pois nesse tempo, esse menino pegava o celular, dava para a filha dela, e a menina distraída olhando o celular, ele mexia na criança. Tocava, né? Tocava na criança. Então, quando a mãe descobriu, porque ela notou a criança, assim que chegou do pão, disse: o que foi que aconteceu? Viu a criança diferente, ela disse que ele tocou. E o que a criança mais quer é o apoio da mãe, é o abraço. Abrace a sua criança, porque ela, de forma nenhuma, ela tem culpa. Então, ela quer ver que você a defendeu. Que apoia ela. Que você apoia, né? E que aquele menino abusador, ele vai sair de perto dela. Você tem que proteger, ela tem que se segurança. Isso tudo vai passar. Toda dor, se você for uma mãe presente, você vai perceber logo. Porque ninguém está livre. Não é porque você é filho de pastor, você é uma pessoa que só vive na igreja, você está livre, não. Mas se você for vigilante, se você ver esses sinais, você vai livrar a sua filha das mãos do inimigo, de homens malignos. A gente ora, mas a gente vigia. Sim. Né? Então foi muito importante na família dessa criança, esse apoio. Hoje ela cresce e ela conta que ela teve uma mãe que a apoiou. Uma mãe que ela viu que a mãe brigou com o menino, né? Foi atrás, né, de defender. E isso é o que pesa. O que conta mais para ela foi a defesa da mãe, não o abuso que, graças a Deus, não foi tão invasivo, né? Sim. E uma das coisas, né, que acho que a gente também fica muito assim, a questão da justiça. Tem que ser feita a justiça, tem que ser feita a justiça. E a senhora, né, tá fazendo, quase se formando já em serviço social. É que realmente é a prática da justiça. A gente tem leis, tem punição, como é que é?
Nós temos as leis que punem, né? E, inclusive, a gente tem também uma rede de apoio, delegacias que apoiam essas pessoas, né? Até anotei aqui, tu podia... Sim, a gente tem o DDCA, que é o Disque Direto da Criança e do Adolescente, que tem um número. O número mais conhecido, que é o Disque 100, né? Que isso daqui, acho que todo mundo que mora aqui no país sabe. Nós temos a rede Aquarela, também tem a questão da delegacia, que você pode ir para a delegacia para estar denunciando, Mas essa aqui, pedindo ela é ajuda. especial para essa criança. Essa daqui, né? Diz o número. Pronto. Caso você queira saber o número da delegacia é 85 3433 9568. E a gente também vai ter a questão do atendimento psicossocial, né, com a equipe disciplinar, e também tem a Casa da Infância que vai estar fazendo isso. Então, assim, a gente sabe que a justiça humana, assim, né, quando denunciado, geralmente e conseguem apreender o abusador, a gente sabe que ele é preso pelas nossas leis. Mas, Débora, como é que é a questão da Bíblia? Como é que Jesus fala? Lá em Mateus 18, quando estão conversando, e Jesus, né, faz a pergunta que é o maior no reino dos céus, e ele chama uma criança e põe no meio deles. Depois que ele fala tudo aquilo, né, verdade vos digo, se não vos converterdes, não vou criança e tudo, um pouco mais lá na frente ele diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe fosse pendurado no molde de azenha e submergisse na profundeza do mar. Então a gente vê que, de acordo com a Bíblia, com Cristo, o perfeito, isso daqui é completamente abominável, praticar o mal contra uma criança, contra um adolescente. Né, irmã Lina? É completamente, assim, com olhos realmente de justiça de Deus e Jesus. Você vai provar da ira de Deus, né? A ira, as coisas de Deus, a gente pensa que ele tarda, né? Ele não tarda, ele chega na hora certa, né? E uma coisa que tem que ficar clara, não sei se está chegando no fim, mas acho que no fim, que 70% dos abusos acontecem dentro da família. São com pessoas da família. Então, muita atenção. Mãe que... Eu sempre tive, Débora, esse cuidado de ficar... Eu era horrível. De ficar olhando os meus filhos, onde eles estavam. Eu vejo essas mães conversando e o menino solto. Não pode, porque só basta um momento. Então, vocês vigiem com os filhos de vocês, com tios, com primos, às vezes bons, mas estão passando por problemas, estão assistindo coisas inadequadas. Ele pode descontar na sua criança. Então, preserve a criança. Cuide da criança, porque isso acontece com parentes, na família, infelizmente. E a gente tem que ter sabedoria, discernimento. Muitas famílias estão sendo destruídas. Eu acho muito interessante Josué, um homem sábio, um homem temente a Deus, que na sua juventude, todo o tempo, através de Moisés, mas ele foi enganado por pessoas que se vestiram de trapo e disseram para ele que eram pessoas que estavam passando fome, e ele foi acolher pessoas e ele fez pactos com o inimigo, e foi grande o destroço que aconteceu ali. Então, nós somos mulheres, homens de Deus, então que a gente beba esses abusos, essas pessoas malignas que se fazem de ovelhas, mas são lobos, e que a gente não possa colocar esses lobos dentro da nossa casa. Então, atente, cuide da sua família, cuide do seu esposo, né? Que a criança, ela está vendo, ela está percebendo tudo. Que Deus tome de conta da nossa igreja, que de conta da nossa nação. Eu venho, às vezes, poucas vezes que eu venho para a oração aqui, 5 horas da manhã, eu oro muito pelas crianças, porque eu choro na presença do Senhor, porque é uma dor. Não é fácil. Uma criança passa maldade com todo mundo, mas com a criança tem um alto preço, né? E é uma inocente. Quando eu estava no estágio, estava na saúde,
mas eu via várias atrocidades de crianças chegando em hospitais violadas, crianças de menos de 1 ano, elas estavam sendo violentadas. Muito triste. Que o Senhor guarde a nossa nação, que o Senhor sare essa nação e que a igreja seja canal de bênção na vida dessas pessoas para transformar, porque o evangelho, ele cura as feridas, mas ele também transforma o abusador. Sim, transforma. E eu acho que isso também é importante a gente falar. Aquela visão do abusador e tudo, mas o Senhor Jesus também morreu por aquela vida. Então, que a gente também possa ter a sensibilidade de cuidar, ter esse cuidado de restaurar, ser um canal de restauração, ajudar no processo de cura daquela vida que teve que sofrer com isso. Mas que a gente tenha a sensibilidade de cuidar da pessoa que um dia, ou que talvez ainda seja o abusador. Porque um dia também ele pode ter sido abusado e estar praticando, repetindo o que aconteceu com ele. E eu acho que é isso. É um assunto, assim, muito complexo. A gente estava com medo, né, de falar desse assunto. Mas eu creio que o Senhor reservou esse momento, permitiu que nós estivéssemos aqui falando desse assunto também. Eu creio que pessoas serão despertadas, né, em relação a alguma coisa, eu não sei. Mas que a gente realmente possa também ter um coração sensível para a gente prestar atenção no menino comportamento, no rapaz que alterou o comportamento, que a gente possa também perceber, né, que ajudar uma certa pessoa e às vezes a gente fecha o nosso coração para aquilo que Deus tem colocado. Foi uma coisa que me ajudou, né? Porque muitos pais têm dificuldade de falar abertamente com isso sobre os filhos, mas a literatura infantil, ela ajuda muito, porque ela apropriadamente para cada idade, né? Então, tem livros que vai lhe ajudar a falar sobre a sexualidade de forma bem clara. E uma coisa é você falar com uma criança de 3 anos, outra coisa é falar com uma criança de 6. Então, vamos procurar literatura infantil e que ajuda. Tem 2 livros que eu pesquei, O Segredíssimo, né? Porque o abusador, ele impõe aquilo que é um segredo, que não pode contar para ninguém. E esse livro ajuda, né? Se você tiver, no caso, de que ele pode contar com outras pessoas, né? Que existem pessoas que a amam, que podem lhe libertar desse pesadelo, né? O livro A Mão Boa e A Mão Boba, né? A criança, ela fica meio sem saber distinguir se está sendo abusada, né, ou não, né? É uma forma de carinho. Então, a mão boa e a mão boba, ela disserta na mente da criança, né? Também com a sua intervenção. Então, que Deus possa nos dar criatividade nas nossas vidas, para a gente ter sabedoria para lidar com as nossas crianças em situações difíceis, em situações adversas, porque são os últimos dias, né? E para você já sofreu algum tipo de abuso, de exploração, não sei, mas que você saiba que Deus sim é o seu pai, independente da figura que tenha cometido essa atrocidade contra você, saiba que tem pessoas que se importam com você, que você pode sim pedir ajuda. Há pessoas dentro da igreja que são preparadas para lidar com a situação, para lhe orientar. E eu gostaria de agradecer a irmã Lina por ter aceitado o convite, por poder aceitar falar desse tema, que é um tema tão difícil da gente, inclusive também falar dentro da igreja. Muito obrigada de verdade, irmã Lina. Muito grata por poder estar participando desse momento com a senhora. Eu que agradeço a visão de vocês, de aproveitar, né, que muitas pessoas têm usado esse canal para ter conhecimento bíblico, né? E ser abençoadas por Deus. Você, o Henrique, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Bom, gente, e esse foi mais um episódio do... Não esquece de compartilhar, seja o link do Spotify. Aproveita também logo e compartilha os 2, tá? Que você possa ser muito abençoado. Nosso podcast Apaga a Luz sobre o Maio Laranja. E até a próxima. Bye!